Qual é a garantia que nós temos da vida eterna? Será que esse livro que nós tanto estudamos e que você é meu convidado a participar desse estudo, será que ele é um livro criado por uma supermente humana que foi capaz de conduzir pessoas a mudanças extremas de vida, mas mudanças para melhor? Será que esse livro realmente ele é espiritual ou ele foi criado por uma mente humana? Qual é a garantia que nós temos de que Deus nos fala através deste livro? Qual é a garantia que nós temos que Deus tanto amou o mundo, a humanidade, que deu o seu Filho para nos salvar? Ou até mesmo, qual é a garantia que nós temos de que existe um Deus que conduz todas essas coisas? Será que nós podemos realmente confiar neste livro? Será que nós realmente podemos confiar na pessoa de Jesus Cristo, que é quem ou para onde centraliza todos os capítulos deste livro? A primeira coisa que nós temos que entender é que, por ser um livro espiritual, nós devemos olhar de modo espiritual e não ver no natural. As revelações elas vêm de modo espiritual. Mas eu não creio no espiritual. Mas eu tenho que levar ao entendimento. Abrir o meu coração para que isso seja trazido à luz do Espírito Santo de Deus. Aliás, o Espírito Santo de Deus é a promessa de que tudo isso que está relatado aqui aconteceu. A Bíblia vem nos falar que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que tudo isso aqui é espiritual e de que existe um Deus que nos ama a ponto de doar ou dar a vida de seu Filho para nos resgatar. Uma humanidade caída, uma humanidade que estava morta em suas transgressões. E é o que nós vamos ler aqui hoje no livro de Filipenses. E eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque irei orar pela sua vida. E você que nos segue aí pelo canal, deixa o seu like, deixa os comentários, um pedido de oração. Você que é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Fazendo isso, nós teremos maior relevância e poderemos alcançar mais pessoas e trazer ao entendimento o mundo espiritual, para que o sobrenatural de Deus seja instaurado em nossas vidas e a partir daí nós temos uma mudança de vida, ou seja, viver as promessas de Cristo para a nossa vida. O livro de Filipenses fala o seguinte, Paulo declarando: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está falando que as coisas dessa vida, os prazeres dessa vida, para ele agora já é esterco. Ou seja, coisas que já não valem mais nada mediante as promessas de Cristo para a vida dele. E ele continua, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo tem as leis dos homens agora como referência, mas ele vive agora pela justiça da fé em Cristo Jesus, porque é ela que vai remeter ele para a eternidade, e não as leis deste homem. As leis dos homens, nós temos elas para viver bem, viver em harmonia, viver em paz, mas a fé em Cristo Jesus, ela nos dá o direito da ressurreição. Ele vem falar mais sobre isso, declarando o seguinte: a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça de Deus ela é baseada na fé. Na fé em quem? Na fé no seu Filho Cristo Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para que nele nós sejamos religados aos céus. Então ele declara, continua declarando, para frisar bem essa posição que ele teve. Por quê? Porque Paulo antes ele vivia pela lei. Ele era um fariseu, ele era uma pessoa que perseguiu os cristãos pela lei dos homens. Paulo foi um homem que não aceitava
não aceitava que tudo isso que estava declarado aqui, que Cristo veio ao mundo, que Cristo morreu na cruz, que Cristo era o Filho de Deus, ele não aceitava porque ele vivia mediante a lei dos homens. E a lei dos homens dizia que isso não era possível. Da mesma forma que nós dizemos que a lei da física não permite que milagres aconteçam. Mas aí Paulo teve que viver o milagre de Deus, que passou por cima de toda a lei da física. E a partir daí Paulo viu muitos milagres acontecerem, assim como nós temos visto hoje, milagres de doenças serem curadas, enfermidades, pessoas paralíticas andar. Isso aí vai tudo além da ciência. E como explicar isso? Somente por milagre. Mas Paulo continua declarando aqui: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Como pode uma pessoa passar pela ressurreição? Como Cristo estava agora ressurreto nos céus? Como foi possível isso? Paulo queria conhecer isso. Então ele ia à participação de seus sofrimentos. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Paulo queria participar dos sofrimentos de Cristo Jesus, porque ele não se achava digno que o Filho de Deus passasse por aquilo e ele tivesse o privilégio da ressurreição sem ter que passar por isso também. E a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Cristo morreu por nós e eu não sou capaz de morrer por Cristo Jesus. Cristo morreu para me perdoar dos meus pecados e eu não sou capaz de largar os meus pecados. Cristo morreu por mim naquela cruz e eu não sou capaz de mortificar a minha vida para a carne, para os prazeres da carne. Paulo declara que o prazer dele era morrer para essa vida e viver para Cristo. Ele chega a declarar: o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Paulo já queria viver agora Cristo Jesus e morreu para tudo aquilo que ele era, para os seus títulos, para o status, para os prazeres da carne, e viveu agora para agradar o Senhor. E tornando então como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo acreditava na ressurreição e queria ser ressuscitado em Cristo Jesus para viver as maravilhas dos céus. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você quer ressuscitar em Cristo Jesus? Você crê na ressurreição? O Espírito Santo testifica isso ao seu coração. Questione a dele, questione a ele. Tenha um papo sério, íntimo com Deus hoje, nessa noite. E peça a ele: Senhor, traga ao meu coração a certeza da ressurreição. Eu tenho certeza absoluta que ele não te deixará sem respostas. E eu quero orar pela sua vida hoje. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, são tantas as perguntas, Pai, que têm afligido o nosso coração e a ressurreição é uma delas, Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, a presença do Senhor viva em nossos corações, que Ele traga para nós, Deus, a certeza de que Cristo morreu e se com Ele morremos, com Ele nós ressuscitaremos. Por isso, Pai, nós queremos morrer, Deus, para os prazeres dessa vida, para desfrutar dos prazeres da vida eterna ao lado do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, a nossa vontade, o nosso desejo é nos tornar participantes do Teu reino. A nossa vontade, o nosso desejo é um dia morar na glória do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Deus, constrangendo o nosso coração contra todo pecado, contra todos os prazeres da carne, Deus, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, Deus, estar atento à voz do Senhor e direcionar todas as nossas atitudes, Deus, para o caminho do alto, viver o espiritual, viver Cristo em nós. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que o sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, lhe conduza aos prazeres da vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.